vamos falar com a Thaís. Thaís, o que significa tudo isso? Essa coisa da economia virar uma arma de guerra num lugar tão importante para a produção de energia como é o Oriente Médio. Qual é a sua avaliação disso? Américo, olha, a geoeconomia é esse termo que a gente passou a adotar depois que Donald Trump assumiu esse segundo mandato e lançou a nova ordem internacional do ponto de vista comercial, né, usando as tarifas como instrumento de poder. Então, a primeira fase da geoeconomia é essa, que tem uma característica geopolítica, mas um fundamento muito econômico, né? Então, não é disputa de território, não é nem disputa de mercado, é uma política punitiva, de ataque, não é uma política de preservação, é uma política de ataque contra aliados históricos e contra a grande cadeia global de produção que se ajeitou nos últimos anos, especialmente no pós-pandemia, aguardando uma nova configuração a ser construída, mas com Trump, esse processo de reconstrução foi interrompido pelas tarifas. Estou fazendo um preâmbulo grande aqui, porque a gente não consegue entender hoje sem fazer um bocadinho de contexto. Então, quando vem as ações militares de Trump, primeiro na Venezuela e agora no Oriente Médio, a escalada da geoeconomia pura, e a gente sabe que tudo que envolve o Oriente Médio tem sempre o petróleo no fundo, né, ali como interesse, mas vai para um grau de disrupção, um grau de imprevisibilidade, de incertezas, que eu estava falando aqui que eu estava apurando, porque eu estou recebendo aqui informações, conversando o dia todo com autoridades do Brasil e fontes também de fora. Ele acaba de me mandar aqui, nós estamos a 21 dias do início do conflito no Irã e o petróleo Brent, que é a maior referência do mundo, é a referência para o Brasil também, já subiu 50%. E ele lembra que os 30 dias de embargo, lá no choque do petróleo de 73, o petróleo subiu 72. Só que lá em 73, a economia não era interligada. Lá em 73, a gente não tinha uma dependência da distribuição energética, de fornecimento e distribuição energética do mundo, como temos hoje, até pela necessidade, pela demanda que mudou completamente. Então, nós estamos hoje num ambiente de muita incerteza, e me disse essa mesma fonte, dizendo o seguinte: o mercado global está gradativamente migrando de um diagnóstico de choque de oferta, ou seja, quando você tem uma interrupção de uma oferta, ou a gente passa muito isso aqui no Brasil, de choques de oferta, quando tem problemas no agronegócio, por exemplo, né? A safra PTO acabou sofrendo um problema. Dessa vez, nós estamos sofrendo um choque de oferta de energia, que é a base de tudo, de qualquer atividade econômica. Então, ele diz, nós estamos migrando de um diagnóstico de choque de oferta por um estrangulamento logístico, uma coisa que vivemos, por exemplo, na pandemia, para uma decorrente destruição da cadeia produtiva. E o exemplo que você deu do Catar, nós não estamos falando apenas de se abre ou não abre o Estreito de Hormuz. 5 anos, de 3 a 5 anos para reconstruir a maior planta e fornecedora e produtora de gás natural do mundo. Então, isso interrompe os negócios já, faz os preços explodirem, preço de seguro, preço de frete e choques secundários em tudo que depende da energia, mas nos avisa que é uma condição de, no mínimo, médio prazo, ou seja, a mudança de patamar de preços, que é o símbolo mais evidente da crise, é quando o preço muda e a gente entende que tem alguma coisa errada, muda bruscamente, que é o que está acontecendo agora. A mudança de patamar de preços, ela não será, tudo indica, conjuntural. Ou seja, vocês acabaram de ver a Thaís Herédia dar um furo aqui, trazer a informação dessa autoridade brasileira que pediu reserva, dizendo da preocupação, isso a gente vai falar daqui a pouco um pouco mais do Brasil, mas da preocupação, porque basicamente eles estão trabalhando com a ideia de que não é mais um choque simplesmente porque está fechado o Estreito de Hormuz, e portanto um choque
do transporte do petróleo para ser um choque na produção do petróleo e do gás, com esse impacto de muito tempo. Vocês viram a análise da Thaís aí também, e isso é interessante para a gente discutir mais, que é essa questão de que provavelmente esse impacto nos preços vai ser de médio prazo, não vai ser uma coisa que vai se resolver rapidamente.